Olá, seja bem-vindo ao Pod Elu, um podcast da Elu Brasil, hoje com o Pod da Elu S3. Estamos aqui com o Rodrigo Lacerda, que vai se apresentar daqui a pouquinho, e juntamente com o meu amigo Fábio, que me abandonou no último podcast, né, Fabinho? Na verdade, foi ao contrário, né? Você me abandonou. Eu que fui embora, você que ficou sozinho. Isso, E você me expôs que você estava sozinho. A gente tem que contar a verdade aqui, né? É verdade. O Rodrigo, hoje a gente vai ter prazer, mais uma vez, obrigado, Rodrigo, você está aqui. O Rodrigo é subtenente do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, é suicidologista, psicanalista clínico. E aí, acho que é importante falar também que ele é presidente do Instituto Brasileiro de Abordagem Humanizada, membro da Comissão de Resgate do Corpo de Bombeiros daqui do Estado de São Paulo, né, Rodrigo? Instrutor de resgate da Escola Superior de Bombeiros. Ele é secretário do Comitê Nacional de Abordagem Técnica da Tentativa de Suicídio, membro da Comissão Estadual também da Abordagem Técnica Tentativa de Suicídio, é pastor junto com a esposa. Uau! Fabinho, você quer fazer a apresentação dele ou tem mais coisa ainda, né? Tem mais coisa. Quem conhece o Rodrigo há muito tempo como eu sabe que, além disso que o Daniel falou, tem muito mais coisas e muito mais coisas bonitas e importantes que ele já fez. Eu tive a honra de trabalhar com o Rodrigo na Escola Superior de Bombeiro. Nós ombreávamos junto lá o Departamento de Ensino de Resgate, onde eu tive a oportunidade de aprender com o Rodrigo. O Rodrigo, na época que eu estava junto no departamento, ele era praticamente o coordenador pedagógico. Na verdade, ele fazia tudo e eu assinava. Entendi. Entendeu? O Rodrigo tomava conta. Eu sempre falava, fazia questão de frisar isso em todos os cursos, que eu era só um rostinho bonito à frente do departamento. A parte do rostinho bonito eu concordo. Mas quem tocava o departamento, sempre foi quem tocou o departamento na minha época lá, sempre foi o Rodrigo, e sempre foi uma inspiração ver ele trabalhar. Então eu aprendi que quando a gente tem na equipe alguém muito bom, a nossa função é não atrapalhar. E essa era a minha função quando eu estava no departamento. Não atrapalhar e não deixar ninguém atrapalhar. Porque o Rodrigo é muito requisitado pela competência dele, né, na escola. E aí eu ficava só blindando o Rodrigo lá para que ele pudesse caminhar o departamento. E pelo menos no período que estava lá, a parte pedagógica do departamento deu um salto legal, graças à sua competência, Rodrigo. Obrigado. Então, eu já te falei isso várias vezes, né? É uma admiração não só pela pessoa, mas pelo profissional que você é. Obrigado. Tive a honra de aprender muito vendo você dar aula, não só a competência técnica, mas principalmente com a missão que você tem de dar aula. Então, seja bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. Sempre é muito bom estar na sua presença, sempre muito enriquecedor como pessoa e profissionalmente. Obrigado. Tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado. Esse é um tempo novo, né, Rodrigo? Participar de um podcast, é isso? É verdade. Você está acostumado com aula e podcasts? Primeira vez. Primeira vez, Rodrigo? Primeira vez. Mas entrevista você dá um monte, né? Já participei de algumas entrevistas, falando um pouco, principalmente sobre a temática que nós vamos conversar hoje, né? Legal. Mas podcast é a primeira vez. Estou aqui tenso. Acredito. Eu não acredito. E eu te chamo de pastor, chamo de Rodrigo, de Roque, porque eu chamo ele de Fabinho no meio do... Fica à vontade. O que você se sentir melhor, pode ficar à vontade. Porque é difícil, né? Honra a quem merece honra, a gente sempre fala isso aqui. E o podcast é disso, né, Fabinho? Eu sempre falo que o podcast, Rodrigo, essa cadeira aqui onde você está sentado, ela é reservada às pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas. E na grande maioria das vezes de forma anônima, né? Existem vários podcasts muito mais famosos que o nosso, por enquanto também, né? Mas muito mais famosos, onde vão os artistas, onde vão as celebridades do momento, né? Os youtubers, os humoristas. Aqui não. Aqui, não que essas pessoas não sejam relevantes na sociedade, são porque fazem parte do nosso entretenimento, mas aqui estão os heróis anônimos. São as pessoas que fazem, às vezes, a vida acontecer de forma anônima, né? Então, são pessoas, são engenheiros, segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, médicos, enfermeiros, profissionais da área de emergência, né? Os bombeiros, policiais,
guardas municipais. Essa cadeira é reservada para essas pessoas, para essas celebridades anônimas, né? E você é uma delas. Do trabalho que você faz não só dentro do Corpo de Bombeiros, né? Eu conheço muito bem, mas o trabalho que você faz fora, e principalmente ligado a um tema tão delicado, ele é sensacional. Então nada mais justo, como o Daniel falou, honra a quem merece honra, a gente reservar um espaço, né? O podcast é bem descontraído, é uma forma diferente, né? Da gente lidar aí com assuntos delicados, né? E principalmente a temática de hoje é de suma importância. Mas vamos começar como a gente sempre começa, né? Perfeito. Você sabe, Rodrigo, que na verdade o Fábio te conhece, você é um instrutor da Iluc, nem pus aqui, né? De alguns itens do que você faz, do que você pertence ou participa, mas vamos dizer assim, nem eu e acho que nem o pessoal em casa ou no trabalho conhece a sua história. Me conta um pouquinho de onde você vem, você é de que cidade, onde você nasce, como que é a sua família, só pra gente saber um pouquinho, pode ser? Claro. Fechado. Legal. Bom, Daniel, eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, capital, morei em São Paulo até os 16 anos de idade, passei por um episódio bastante complexo, eu presenciei um assalto, meu pai foi assaltado, e aquele episódio ele me causou, naquela época ainda não conhecia muito sobre saúde mental, ele me causou um problema e eu adquiri síndrome do pânico. Então tive que mudar para o interior de São Paulo, fui morar com a minha irmã na cidade de Montemor, fica perto de Campinas, e por lá eu fiquei 2 anos, voltei para São Paulo no ano de 1999, eu prestes ali a incorporar as fileiras do Exército Brasileiro, fui militar do Exército por 4 anos, e um dia, eu, na frente da Unimed, Jundiaí, conversando com um motorista de ambulância, que era cabo dos bombeiros, ele me falou, o concurso bombeiro está aberto. E aí eu me interessei, prestei o concurso, ingressei no bombeiro em 2002, né? Eu fiquei de 99 a 2003, desculpa, não 2002, 2003, fiquei de 99 a 2003 no Exército Brasileiro. Fiquei por um período, fui agente municipal de trânsito na cidade de Jarinu, fui o primeiro agente municipal de trânsito lá, né? E aí, na sequência, o concurso nos chamou e eu entrei para o Corpo de Bombeiros em junho de 2003, né? E me encontrei lá. Trabalhei por alguns anos no serviço operacional, lá em Jundiaí mesmo. E no ano de 2012 eu fui para a escola de bombeiros, num primeiro momento numa situação contrária ao que eu esperava, eu estava machucado, eu precisava fazer um curso, né, que é o curso de bombeiros para sargentos, e não consegui fazer com a minha turma. E num primeiro momento eu queria sair de lá e ir para a polícia, né, a gente sempre quer dar um jeitinho para aquilo que eu digo que foi Deus que projetou, né, e me encontrei na escola, trabalho lá já agora quase 12 anos, né? No dia 22 de outubro eu faço 12 anos de escola e foi aonde eu aprendi muito, tive muitas oportunidades, me especializei em resgate, em salvamento veicular, tive a oportunidade de viajar para 2 países disputando o Campeonato Mundial de Salvamento Veicular e no ano de 2018 a época Capitão Diógenes, hoje Coronel Diógenes, ele me dá a oportunidade de conhecer sobre o tema que nós vamos falar, né? Sobre o suicídio. E aí eu me apaixonei pelo tema, porque quando a gente fala de suicídio, no aspecto que nós olhamos hoje, nós vemos que nós falamos de vida e não de morte, né? E aí eu fui buscar mais informações e aprender um pouco mais sobre isso. Uau! Você sabe, falou muita coisa, contou toda a história, mas assim, quando na infância você via alguma coisa para entrar? Puxa, tem familiar militar, bombeiro? Como é que você foi parar no exército? Como é que você foi parar no bombeiro? Além dessa, abrir o concurso, mas o que te inspirou? Alguma coisa te inspirou a qualquer um desses 2 ambientes? Ou teve algum familiar que sempre esteve envolvido com isso? Eu tive, o meu irmão, ele serviu o exército em 1989, né? E eu me lembro da experiência que eu vivia, o dia que eu fui no quartel. Eu conheci o quartel, achei muito legal. E aí ele estava no período de baixa, eu tinha 9 anos. E aí ele tira a boina no dia da baixa dele, me entrega e fala assim, um dia você vai usar essa boina. E aí eu segui a minha adolescência, não tinha essa aspiração de ser militar. Mas quando eu me alistei no serviço obrigatório, eu escolhi servir o exército. E aí eu conheci o militarismo e me apaixonei
pela disciplina, pela doutrina, que a época, que hoje, né, a gente ainda mantém esses pilares, mas com um pouco diferente do que era no passado. E aí eu me apaixonei pelo militarismo. E como o meu serviço era um serviço temporário, eu podia ficar até 7 anos, eu queria dar continuidade ao militarismo, né? E aí a minha mãe falava assim, você não vai ser polícia. E aí eu dei um jeito de entrar na polícia e quando eu entrei pelas portas dos bombeiros, né? Não foi um sonho de infância, mas eu aprendi a amar os bombeiros quando eu comecei a conhecer a profissão. Mais de perto, né? Mas na adolescência, você tinha essa visão ou não? Estava desconectado já ainda disso? Para se ter uma ideia, o meu sonho de infância e adolescência era ser motorista de ônibus. Eu achava né, o máximo. Eu andava naqueles ônibus da Cometa, principalmente. Não sei se pode falar o nome aqui, mas... Poxa, eu me apaixonava. Pode falar o que quiser. Me apaixonava pela maneira que as coisas aconteciam ali e tal. Então, meu sonho era ser motorista de ônibus. Não, mas quem andou naqueles cometas dinossauros, né? Então, aquilo lá não tem como mas se apaixonar. Você sabe que aqueles ônibus, eles tinham aquela aparência de década de 50 e tal, mas eram modernos. Sim, sim. Totalmente modernos. Tiraram, né? Não tem mais. Hoje não tem mais. Chamavam... eu vi um restaurado. Nossa, que coisa linda. Existem alguns, né? Eu fui muito pro Rio com esse aí. Eu ia e voltava. Tinha um amigo do meu pai que precisava levar uma documentação na época. Eu ia e voltava ou de trem ou de ônibus. Eu amava os dois, né? A noite inteira. Pra mim aquilo era garotão. E faz tempo então, né? Faz uns 10, faz 15 muito tempo. Logo ali. Mas o Rodrigo, só pontuar algumas coisas, né, do que ele falou. O Rodrigo é um militar nato, né? Quem trabalhou com ele tá na essência. Na verdade, não é só um militar. Quem é militar, assim, sabe das características, do perfil. O Rodrigo, ele é um líder nato, né? E eu fui sargento, e para mim é uma das funções mais importantes que tem, porque o sargento é o que está direto com o operacional, é que lida com a equipe diretamente. Eu sempre falava, e não tenho vergonha de falar isso, que assim, obviamente eu gostava mais do salário quando eu era oficial. Óbvio. Mas se me perguntar qual que era a minha paixão, assim, do que eu gostava realmente de fazer, era ser comandante de prontidão, né? Ser sargento do Corpo de Bombeiros, para mim foi a experiência mais gostosa. E o Rodrigo é o sargento, assim, nato, é aquele sargento que você vê em filme, né? É aquele perfil... Que dá o sangue pela tropa. Não, é aquele cara, assim, puxa a orelha quando tem que puxar, mas também, ó, esse aqui é da minha equipe, não mexe não. Não põe a mão nele, que quem bate nele sou eu, e quem faz carinho nele sou eu. Então ele tem a essência de um bom militar, de uma liderança natural, e eu acho que eu não vejo o Rodrigo... tudo bem, ele tem outras especialidades, né? Psicanálise. Ele não falou, mas é formado em Direito também. O Rodrigo é advogado. Você acabou fazendo Direito. Direito também. Direito. Professor universitário, professor de pós-graduação, uma série de coisas. Então... Mas assim, não, eu falei que tava pouca coisa aí. Não, ele chegou aqui e falou, então vamos escrever? Ele falou assim, sou Rodrigo. E acabou. Eu falei, não pode ser. Tá. Mas assim, eu não vejo outra característica... conhecendo o Rodrigo, assim, que encaixe certinho nele, assim, como um bom militar, né? A minha ignorância, você, como sargento, é comandante de quantas pessoas embaixo? Ou depende disso? Depende, né? Você pode comandar um pelotão em torno de 27, 30 pessoas. No seu né? caso, quantos eram? O Rodrigo... eu tô respondendo. Eu tô tentando... O entrevistado é ele, desculpa aí, gente. Desculpa, continua. Que é tão gostoso falar do Rodrigo que eu. Se empolgou. Desculpa, pode... Bom, na verdade, assim, hoje nós fazemos o papel de comandante de pelotão de formação de alunos, né? Então, os grupos, eles são formados por 20, 22 militares, depende muito do período e da quantidade de pessoas que existem para comandar, né? Na verdade, a função de comandante de pelotão é a função do oficial, né? E nós fazemos a função de preceptor, que é o auxiliar comandante de pelotão, né?
Então nós fazemos esse intermédio entre o aluno, entre o militar, o soldado e o oficial, que é o comandante propriamente, né? Então hoje, nesse momento, eu tenho 2 pelotões sob minha responsabilidade, são mais ou menos 40 alunos. Então vai variar muito. Que legal. E você, isso lá na escola de bombeiros, né? Isso, lá na escola superior. Fora a equipe que ele comanda do departamento, né, Rodrigo? Isso, aí tem os Sim, bombeiros sim. que trabalham comigo lá no departamento, que ombreiam comigo lá. E você, hoje lá na escola, melhor dito, quantos ao mesmo simultâneos tem lá turmas, como que é, pelotões? Hoje nós temos aproximadamente, nós tínhamos, né, até ontem, na verdade, ontem foi a formatura dos sargentos, nós tínhamos 700 alunos em média. Então, girando a média de 30 pelotões na escola hoje. Bastante gente. É bastante gente. Eu fui na sua formatura uma vez, fiquei apaixonado ali. Tava o seu Papa, o coronel, tava o Silmar, tava tudo. Eu fiquei apaixonado ali. Foi na minha formatura de sargento? De CBS? Não. Não. Era de tenente, não era? Acho que não, mas foi na Academia do Barro Branco. Não foi na Escola de Bombeiro. Foi na academia, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Quando eu me formei sargento bombeiro em 2004, o Rodrigo estava iniciando a escola. Então, assim, a gente foi contemporâneo em 2003, 2004 ali, na formação. Ele estava entrando e eu já era sargento, estava fazendo o curso de especialização para sargento, né? Provavelmente, eu não sei, posso até ter comandado nos desfiles que a gente faz lá o pelotão dele. Não dá para lembrar, acho que ele também não lembraria, né? Faz um pouquinho de tempo, o rostinho diferente. Um pouquinho diferente. Eu tenho uma foto sua. Vamos concentrar. Mas, Rodrigo, você conheceu o Fábio nessa época da escola? Depois? Não, conheci depois. Ele foi trabalhar na escola, depois da academia, né? Isso. E aí nós tivemos lá, né, a oportunidade de trabalharmos juntos, atuando no resgate. Né? O mesmo, ele citou, né, o coronel Diógenes, na época que eu cheguei lá, capitão, ele era um entusiasta do resgate da escola, ele foi chefe do departamento. Quando eu cheguei, ele já não era mais o chefe, pelo acúmulo de funções que ele exercia na escola, e também por estar levantando já a bandeira, né, do que a gente vai conversar hoje, sobre abordagem técnica. E aí ele me convidou, eu até fiquei lisonjeado, e eu lembro, ele brigou ali para que eu fosse para o departamento. Aí quando eu chego no departamento, o Rodrigo estava lá, né, foi quando a gente começou a trabalhar junto. Você, na verdade, Rodrigo, você se formou em Direito, depois entrou no Exército, é isso? Eu me formei em Direito no início da minha carreira, na Polícia Militar. Na Polícia Militar. Isso, eu me formei em 2002. Não sei porque eu ingressei na faculdade, eu estava no finalzinho do período de serviço militar, no Exército, ingressando na Polícia já. Quais foram os maiores desafios que você teve, assim, tipo, tanto para fazer o direito, quanto nesses processos, polícia militar e depois bombeiro? Eu acho que a minha formação foi um grande desafio, né? Eu comecei a fazer a faculdade de Direito em 2002 e na sequência fui aprovado no concurso. Então eu tinha na mente que eu tinha que seguir e terminar as duas frentes que eu havia ali encarado, né? Eu fazia a faculdade e fazia escola de formação. Então, às vezes, faltava, assim, na faculdade, aí tinha que correr atrás e tal. Nesse período foi um grande desafio para mim, né? Mas eu entendi também que se eu tivesse deixado de lado, eu não ia voltar. Então, eu estabeleci que eu ia terminar de um jeito ou de outro. E eu fui seguindo, fazendo as coisas da melhor maneira possível, né? E então, em 2006, eu consegui concluir a faculdade. Você concluía a faculdade... E logo na sequência, a de formação. Na verdade, eu me formei no bombeiro na escola de formação em 2004. Em 4? Isso, a nossa formação é 1 ano, né? A formação de soldados. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu já trabalhava no serviço operacional, lá em Jundiaí. Puxado. E você puxou alguma coisa específica do direito? Você gosta do criminal, do... eu me especializei, né? Fui me especializar em direito militar e me especializei em direito penal e processo penal. E fui professor universitário por alguns anos nessa matéria. Aonde? Aqui em São Paulo mesmo? Lá em Campo Limpo,
numa universidade de Campo Limpo Paulista. Fica perto de Jundiaí. Mas você tá morando em São Paulo. Moro em Guarulhos. Em Guarulhos. Moro em Guarulhos. E tem um detalhe que ele não Igual falou. o Gabriel. Vizinho do Gabriel. O Gabriel nunca quer aparecer, tá ali, só fazendo assim. Eu vou reproduzir a fala do Gabriel. Ele tá fazendo faculdade de enfermagem, viu? Você tá brincando. É verdade. Esquecemos desse... Tinha mais essa ainda. Mas Eu tô inconformado. Ele não contou nada do que ele faz ainda. eu acho que uma das características que eu admiro no Rodrigo é a humildade. Ah, é? Não, é verdade, porque tem tanto conhecimento e tanta experiência e sempre mantendo essa simplicidade, essa humildade, que isso tá nas palavras, né? Estão nas palavras e eu Nos acho gestuais. Então o Rodrigo é diferenciado por causa disso. Se não cutucar, ele não fala. Tudo que ele sabe, né? Rodrigo, aqui é pra falar. Tá bom. Pode contar Vocês vão aí motivando e eu vou falando o que vocês querem saber. Lógico. Agora, você, com essa experiência toda, você escreveu algum livro, alguma coisa? Você Não. tá pondo em algum... Não, eu já Tem algum escrevi. blog, alguma Não, rede social você usa? Eu tenho bastante dificuldade com isso. Até as pessoas falam assim, você precisa, né, ter rede social, precisa tornar público o que você está fazendo. Eu tenho um projeto agora de ingresso no mestrado, né, pela Unifesp, que vai falar do tema suicídio, né? É um projeto bem bacana aí. E eu pretendo desse projeto depois construir algo que possa ajudar as pessoas, né? Mas ainda é surpresa o projeto, aí vamos esperar aprovar o projeto, né? Não, lança aqui, no Pode Lu. Depois que aprovar, a gente traz ele de volta para falar do Então, assim, a ideia é que esse projeto ele se torne algo que possa ajudar as pessoas, né? Eu colaborei com algumas coisas, por exemplo, a estruturação da diretriz nacional, né? Ela parte do protocolo de atuação do Bombeiro de São Paulo, então sempre fazendo algumas participações assim, mas não escrevi nenhum livro ainda. Eu acho que uma das tarefas do homem que é escrever um livro, essa eu não cumpri ainda. Já plantou árvore? Já plantei árvore, já fiz filho, agora só falta... Como que é? Você, sua esposa e... Eu tenho 2 filhos, né? Filhos biológicos. Eu tenho uma filha de 16 anos, que mora em Jundiaí, que é do meu primeiro relacionamento. E eu tenho um garotinho de 1 ano, que fez 1 ano agora, que semana legal. passada. O Rodriguinho, né? E eu tenho um enteado de 15 anos, que mora comigo. Então, nós, na verdade, na minha casa, somos 4 hoje. Muito bem. E você falou que não escreveu um livro, mas você escreveu sim, o Protocolo de Resgate do Corpo de Bombeiros, poxa. Não foi, né, vamos dizer, a mão única, né? Teve um grupo de pessoas que colaboraram, mas eu acompanhei de perto. A sua participação é muito grande ali, né? Entre outros profissionais que a gente sabe que estão descritos, inclusive lá na capa do manual de resgate do Corpo de Bombeiros, mas você... Para quem está ali dentro daquele grupo, sabe o quão importante foi sua participação. Então, mais uma vez, a humildade, não escrevi nada. Escreveu, sim. E muito bem escrito ainda, né? Quando você estava no bombeiro, ou mesmo na Polícia Militar, né? Não é isso? Teve você, antes de chegar nesse tema, que aí é onde você mais está focado, mais investindo tempo, não é isso? Mas tinha alguma outra área que, antes de conhecer toda essa parte acho que fala saúde mental ou só fala sobre suicídio? Tá dentro, né? Suicídio está dentro de saúde mental, não é isso? Sim, estão correlacionados. Correlacionados. Mas antes disso, tinha alguma área que você fala, é essa área que eu gosto. É incêndio, é resgate? Tinha alguma coisa? Como que é? Na verdade, eu demorei um pouquinho para descobrir aquilo que eu me identificava. Na verdade, para descobrirem para mim, né? Eu trabalhava na escola, eu fazia serviço administrativo, então eu trabalhei no serviço operacional, fazia as atividades que precisavam lá no serviço operacional. E quando eu vou para a escola, trabalhando no serviço administrativo, também, né, Capitão Diógenes, ele me convida para fazer o curso de docência em resgate e emergências médicas. E aí eu comecei a conhecer o resgate e me apaixonar pelo resgate, né? A entender a essência do atendimento e do que a gente precisava fazer para ajudar as pessoas. E a abordagem ela veio muito nesse alinhamento depois, né? Num primeiro momento eu conheci sobre
a atividade operacional da abordagem nesse primeiro momento, e quando eu comecei a conhecer o tema também, eu fui me apaixonando. E aí fui buscar um pouquinho mais para saber sobre saúde mental. Mas eu sempre, depois, né, dessa descoberta, as minhas linhas de atuação foram resgate, salvamento veicular voltado para o resgate e a abordagem técnica tentativa de suicídio. Eu fui uma vez no Barro Branco. No Barro Branco não, como que é? Na Escola Superior de Bombeiros, e estava tendo um campeonato de Salvamento veicular. Era salvamento veicular? É. Tinha uns carros blindados, acho que eles estavam fazendo, como que chama? Desencarceramento? Isso, podemos chamar assim. Como é que chama aquilo? Não é um termo que a gente usa. Tanto, mas é a retirada da vítima das ferragens, né, no caso do acidente. Eu fiquei impressionado, lindo, lindo. Todo o treinamento, todo o campeonato. Não sei se era um campeonato ou era provas, competição. Era uma competição, era campeonato. Isso. Mas só com o pessoal de São Paulo, ou não? Vem do Brasil todo? Tivemos vários na escola, né? Tivemos as seletivas estaduais e teve uma nacional lá, né? E teve um Rescue Day lá. Teve uma nacional 2016. Eu fui nesse Rescue Day. Lembra desse nome, Rescue Day. Isso. Que você estava lá também? Eu vou responder por ele, porque ele vai minimizar. Ele falou rapidamente no começo, mas o Rodrigo, ele foi integrante da equipe estadual, representava o estado de São Paulo, tanto no campeonato nacional, e vocês foram para a África, né, Rodrigo? Para a África e para a Romênia. E para a Romênia, disputar representando o Brasil. Conta um pouco essa história, como que é a preparação desses times, como que funciona isso? Então, nós... Como se escolhe, todo esse processo. Em 2016, o Coronel Rodrigues, ele, um amante da temática, né? Ele trouxe, na verdade, a temática para o Bombeiros de São Paulo. Ele conhece a doutrina WRC, que é uma doutrina... que fala sobre o atendimento de vítimas encarceradas, e ele traz isso para o Brasil com muita ênfase para São Paulo, principalmente, e aí a primeira coisa que ele faz é fomentar a construção, né, de uma equipe na escola para participar das atividades que o WRC, que a WRO, na verdade, ia fazer no Brasil. E aí, em 2016, então, nós temos um campeonato nacional que acontece na Escola de Bombeiros e o campeonato mundial, depois de muitos anos, que acontece no Brasil, em Curitiba. E aí nós começamos a treinar, conhecendo, né, trazendo as doutrinas de desencarceramento, de extração de vítimas e treinar para participar desses campeonatos, né? E foi muito legal, porque eu costumo dizer que assim, né, às vezes as pessoas falam, eu vou para outro país... e a experiência é só de viajar e é muito legal e tal, mas a troca de experiência com outros países foi muito bacana, principalmente enxergar que nós fazemos muito aqui no Brasil com muito menos recursos que eles têm lá fora, não é? Então o material humano hoje que atende ocorrência em todos os estados do Brasil, né, eu posso falar isso porque eu conheço muitos estados, já tive a oportunidade de ir em alguns estados inclusive, nós fazemos muito com muito pouco, né? Então assim, o nosso material humano ele é muito bom e isso ficou muito claro pra gente, né? E foi legal que no ano de 2017 nós fomos para a Romênia. A nossa equipe, em 2016, ela era, assim, né, o olhar dos nossos avaliadores lá, era um olhar, assim, preconceituoso, digamos assim, e no ano de 2017, a nossa equipe, ela ganha o prêmio de melhor equipe em desenvolvimento. Né? Nós estávamos sentados no jantar de encerramento, e aí o jantar é todo narrado em inglês, né? Uhum. Aí nós só ouvimos lá o narrador, a Escola Superior de Bombeiros, aí nós fomos lá, não sabia nem o que tinha ganhado, né? Aí a gente ganhou o prêmio de melhor equipe em desenvolvimento, foi muito legal isso, né? Enxergar que as pessoas começaram a respeitar o Brasil pela qualidade técnica, não porque nós estávamos lá, né? Mas representando o Brasil, isso foi muito legal. A partir de 2017, ver as equipes parando para assistir às nossas provas. Então, acho que isso foi muito bacana. E isso é quanto tempo uma prova dessas, assim? Por exemplo, na Romênia, né? Não, Romênia. Na Romênia. Quanto tempo? Quantos dias é isso? Uma semana que vocês ficam lá? Geralmente, os campeonatos, eles acontecem em 3 dias, né? 3 ou 4 dias. E aí, cada equipe participa de 3 provas. São dois campeonatos distintos, né? Nós temos o campeonato de salvamento veicular e o campeonato de trauma.
No campeonato de trauma, são duplas que fazem o atendimento lá, mas é voltado para o atendimento pré-hospitalar. E são 3 provas. Uma prova rápida, que ela dura 10 minutos. Uma prova standard, que ela tem a duração de 20 minutos, geralmente é uma vítima. E a prova complex, que é uma prova de 30 minutos. A equipe tem que tirar 2 vítimas dentro do carro. Uma vítima estável e uma vítima crítica. Bem, impressionante. Esses campeonatos são muito interessantes. Quantos times vão lá? Quantos países representam? No campeonato 2017, nós tínhamos 31 países, salvo engano. 31 países? 31 países. Pô, isso aí é impressionante. Isso é um evento. É um grande absurdo. evento. É um grande evento. E se aprende muito, né? Como o Rodrigo falou, o pessoal fala, mas bombeiro vai participar de campeonato? Que é muito legal a gente ver como as técnicas são difundidas depois, né? E a gente não treina pro campeonato. A gente treina para salvar vidas. Para salvar vidas, entendeu? Então o campeonato, como tudo, quando a gente fala muito disso na educação hoje, né? Você gamificar. A gente teve a prova, essa semana nós tivemos um evento, Rodrigo, numa empresa que é nossa cliente. A gente fez um dia lá na Cipat, nós fizemos um RCP em massa. E aí, na atividade, a gente colocou no aplicativo lá, que você conhece, o campeonatinho lá da RCP, que é muda a figura. Então, você gamificar as coisas na educação, ela é muito legal, porque engaja. E o campeonato nada mais é que isso. Eu sempre falei, aquilo ali não é um campeonato, é uma instrução de bombeiro. Aquela equipe que se destacou acaba sendo premiada. Mas o intuito não é ser premiado. O intuito é você treinar novas técnicas, olhar para outros países com técnicas melhores, ter acesso a outros equipamentos novos que a gente não tem aqui, mas se a gente não conhecer, nunca vai ter também, né? Uhum. E saber se serve para os nossos veículos, se serve para a nossa realidade aqui no Brasil, se serve para o nosso poder aquisitivo dos órgãos públicos. Então, essa integração, o enriquecimento que traz, a gente pula décadas, né? Em questão de evolução de ensino e evolução tecnológica. Isso que eu ia perguntar, vocês levaram equipamento daqui ou usam os equipamentos que tem lá? E quanto tempo tem de preparação para isso? Os equipamentos eles estão disponíveis lá. Então, na verdade, os fabricantes eles participam como patrocinadores desses eventos, né? E aí, quando nós treinamos aqui no Brasil, a gente escolhe o fabricante que a gente se identifica melhor e usa o mesmo equipamento lá fora. Por exemplo, nesse da Romênia, vocês viram várias equipes de vários locais treinando, fazendo, atuando, e vocês aprenderam alguma coisa nova? Você viu alguma coisa nova lá? Você falou, isso aqui é legal. A gente aprende muito, tem muita coisa interessante, né? Principalmente, por exemplo, a equipe de País de Gales, eles foram campeões 4 anos seguidos, né? Então, assim, é uma equipe que está há muito tempo junto, que trabalha e que treina junto por muito tempo. Então, assim, o trabalho em equipe, o treinamento constante, isso cada vez mais mostra pra gente que quanto melhor treinada a equipe está, mais integração existe no atendimento e menos risco de dar errado e de não conseguir alcançar o resultado. Isso é importante. Mas isso, eu vejo isso, a gente vê esses vídeos de Instagram, TikTok, a Fórmula 1 como era, na troca de pneus, para preencher, você vai ganhando tecnologia, vai ganhando conhecimento e de 6, 8 segundos vai para 1 segundo fazer toda... É impressionante. Agora foi um ponto alguma coisa Red Bull, impressionante. Mas assim, vocês vão aprimorando, mas teve alguma coisa que falou, puxa, isso aqui é novo, a gente nunca viu essa maneira de atuar. Você teve uma dessas lá, por exemplo, nessa da Romênia? O interessante é que assim, né, as tecnologias elas são as mesmas. A diferença é como se usa a tecnologia. Então, às vezes, né, não vou me recordar aqui pontualmente, mas a maneira que uma equipe corta um banco para fazer a retirada, uma técnica diferente, ou uma técnica de rebatimento de teto com o uso de uma ferramenta que às vezes a gente não dá muito valor e que eles usam e que a gente vê que dá certo. Então, eu acho que assim, essa alternância de técnicas, usando a tecnologia, isso enriquece muito a qualidade do atendimento, né? Especialmente na rua. E às vezes, Dani, assim, não é nem o equipamento, às vezes o cara, por exemplo, ele vai usar
pô, um calço pequenininho para travar um negócio que você fala, cara, eu nunca pensei nisso. É um detalhe tão pequenininho que às vezes te ganha 5 minutos na retirada da vítima, porque você às vezes elimina... É muita diferença. É muito, então assim, são detalhes que às vezes você pega no ar, não é uma coisa gritante, nossa, uma técnica super moderna. É um detalhe de você tá vendo profissionais, às vezes com maior experiência, ou até com a mesma, mas que tem mais oportunidade de treinar. Não é só mais oportunidade de treinar, é mais carro para treinar. Ah, tem essa Porque também. quando você vai treinar, né, Rodrigo, muitas vezes você destrói o carro. Não tem como você colocar, Não. vamos fazer de novo nesse carro. Meu, arrancou, cortou teto, arrancou porta, arrancou tudo. Tá, agora, Acabou o brinquedinho. como é que eu treino agora, né? Então você tem que ter volume de carro, tá? Então, tem países que tem muito mais. Tem cara que corta 30 carros antes de ir pro campeonato. Lisboa, no ano de 2017, nós conseguimos ficar em 8º lugar no Mundial. E Lisboa foi a equipe que ficou em 7º lugar. Eles cortaram 400 carros antes do campeonato. 400. 400 carros. Não dá pra comparar, né? Então, assim, E é avisado mais ou menos os estilos de carro que vão ter antes? Ou... Não, para cada campeonato é uma montadora que patrocina, né? Então, Rodrigo, eu vou pedir... normalmente nós tivemos a Renault que patrocinou. Se você tiver a oportunidade depois, a hora que a gente publicar, colocar nos comentários, se você tiver algumas fotos, a gente podia Isso colocar era muito legal. fotos do campeonato para quem está nos assistindo, ver a complexidade dos cenários, né? Porque tem uns cenários que se você olha, fala assim, não, isso aí acho que nunca vai acontecer. Eu tive o hábito, ele citou, né, o Coronel Rodrigues, que foi, eu acho que o precursor aqui no Brasil, entre outros, né? Nós temos outros, mas eu acho que ele, principalmente pra gente aqui em São Paulo, sem dúvida, foi o que levantou essa bandeira. Levantou, brigou, mudou, Apanhou. apanhou, né? E ele já foi convidado para vir aqui? Ele já foi convidado. Ele já foi. Eu não vou falar que ele tá com medo de vir, porque ele é coronel, Ah, né? E entendi. ele vai me deixar preso. Mas eu já convidei. E o outro que a gente vai convidar, né? Agora eu sei que a vida dele é um pouco mais corrida. É o Coronel George também, para falar um pouco do livro dele, né? Que eu acho importante. Mas o Coronel Rodrigues, ele é um divisor de água, eu acho que. Né, de quando ele começa a falar no bombeiro do salvamento veicular e antes disso, eu lembro das técnicas que eu usava no passado e da maneira que é hoje, o tempo, o quanto você demora para retirar uma vítima, o que você faz para retirar uma vítima. Então isso é um divisor e ele vai vir aqui falar um pouco dessa história. Que legal. E hoje acho que ele está como vice-presidente, né? Da Comissão Nacional de Salvamento. Ele faz parte da ABRES, né? Da quê? Da ABRES, é a Associação Brasileira de Salvamento, né? E ele tem ainda defendido a bandeira do salvamento veicular. Continua. Foi ele que me convidou para ir para o Espírito Santo fazer a avaliação lá do campeonato de... E quando tem esses campeonatos, Rodrigo, sejam estaduais ou mesmo internacionais, que nem esse da Romênia, você... é esse calço que o Fábio falou. Aprendemos, cara, isso ajuda 10 minutos, 3 minutos melhorar a nossa eficiência. Você é possível implementar nos protocolos ou do estado ou do país? Sim. Como que funciona esse processo todo? Legal. Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, né? Eu falo assim, o importante é você aprender princípios, né? Então, o que eu busco com determinada conduta dentro do meu atendimento? Por exemplo, a questão do calço, né? Se eu tenho uma vítima presa na ferragem e eu consigo aliviar aquela pressão que aquela estrutura metálica do veículo está fazendo no membro, eu já melhorei inclusive a evolução desse quadro dessa pessoa, né? Então, o que a gente hoje aplica aqui no bombeiro? Quando nós vamos para fora, ou seja qual for o curso, a gente aprende um princípio, a gente traz para dentro dos laboratórios, estuda isso, cria uma técnica ou adapta uma técnica para atender aquele princípio e difunde.
né? Mas o interessante é que isso dá liberdade para o profissional também criar outras técnicas que atendam o mesmo princípio, né? Que são as preferências, né? Então isso ajuda muito a gente, muito. A gente não consegue, óbvio, num protocolo escrever 500 possibilidades de atendimento, mas quando se escreve um princípio, a gente abre um leque de opções para o atendimento, né? Isso é muito importante. Mas eu até me perdi no que eu estava falando anteriormente, né? Eu comecei a falar do Coronel Rodrigues. Eu que te cortei, perdão. Não, mas assim, a gente vê a complexidade dos cenários, né? E hoje, quando eu vejo um acidente real, né? Que acontece, eu mando sempre para duas pessoas, que é para o Coronel Rodrigues, eu mando lá, ó, Coronel, parece um cenário do campeonato. E mando para o Major Muniz, que é outro entusiasta também, né? E o Major Muniz, no campeonato, muitas vezes ele prepara o cenário. Então eu mando para ele, falo assim, porque às vezes quem vê os cenários, né, Rodrigo, fala assim, isso não acontece, porque você põe um carro sobre o outro, são condições bem difíceis para você treinar em alto nível, né? E quando eu vejo um acidente real que parece com o cenário, eu mando para eles, tanto para o Coronel Rodrigues como para o Major Muniz. Às vezes, a gente, né, eles não exageram às vezes nos cenários, porque acontece, as pessoas não têm noção. A gente está acostumado a ver as batidinhas, né, do dia a dia, vamos dizer assim, os sinistros de trânsito um pouco mais simples, e às vezes, como para quem não é da área, não está ligado aos cenários complexos de um acidente de trânsito, né? E o campeonato retrata muito isso. A hora que você vê as fotos, então se a gente conseguisse colocar as fotos depois, isso é muito legal. Link, alguma coisa das fotos. Vamos fazer isso. O Rodrigo, você, por exemplo, você falou, eles treinaram em 400 carros. Esse daí deve ter esses cenários complexos. Eles treinam de todas as formas. Vocês tinham treinado em quantos carros? Nós treinamos em alguns carros, alguns poucos carros, né? Acho que não chegamos a 10. Né? Mas a gente procura aproveitar o veículo o máximo que dá, né? Para treinar a estabilização, treinar o acesso, né? Nós temos uma máxima que se o bombeiro ele precisa entrar no carro, nem que seja pelo escapamento, né? Então, a gente treina basicamente isso, né? Treina basicamente isso. Hoje tem melhorado muito, as montadoras têm apoiado, né? Até mandando carros para a escola para a gente poder treinar o nosso efetivo, tem melhorado bastante. É uma coisa interessante que pouca gente sabe, né? Algumas montadoras, elas enviam carros para a Escola Superior de Bombeiros para o treinamento. Carros da linha de produção mesmo, que acabaram de sair. Novos, zero. E esses carros que ficam aí montoados nas rodovias, você vê lá quando tem acidente, eles vão ficando empilhados. Alguns ainda estão sob júdice, né? Estão envoltos a processos, tal, você não pode cortar. Mas alguns que dão perda total, que já, vamos dizer, passou a fase do processo, e principalmente aqueles que o Detran vai leiloar como sucata, né? Às vezes alguns são doados e para quem vai comprar como sucata, não importa se ele vai picado ou não, né? Uhum. Então passa pela escola, a gente ajuda, dá uma picada nele. Já melhora, né? Mas é interessante, porque você consegue ver a diferença entre a atuação num carro modelo antigo, muitas vezes, e de um carro com tecnologias, né? É bem diferente. Você consegue quantificar essas diferenças, Rodrigo? São muitas, né? As tecnologias de hoje nós temos um compêndio que fala sobre, por exemplo, os veículos hoje, a boa maioria dos veículos tem airbags, e o airbag ele é um equipamento de segurança, mas ele pode ser um risco para a equipe quando atua, né? As próprias estruturas do veículo hoje, elas foram produzidas para às vezes a gente passa num acidente e aí você fala assim, nossa, a pessoa que está dentro desse carro morreu, né? Os veículos hoje, eles são projetados para deformar e absorver impacto, né? Então, tem muita coisa. A energia passa para o veículo, né? Hoje, por exemplo, nós temos a filosofia de usar técnicas menos destrutivas. Então, hoje você consegue desmontar um porta-malas usando um equipamento, uma ferramenta, ao invés de cortar, por exemplo. Então, tudo isso facilita bastante. Facilita muito. É importante falar o que o Rodrigo falou, ele falou do compêndio, né? É um aplicativo que o bombeiro usa, que um dos desenvolvedores, né, junto com outros profissionais, né, mas o que eu me lembro de ter encabeçado muito isso também foi o Major Muniz, né? Ele trabalhou bastante tempo em cima disso. Então as montadoras se reuniram e fizeram num aplicativo. Então na hora que eu chego na ocorrência, até com a placa do carro eu consigo digitar a placa do carro, ele vai me dar o modelo, o ano do carro,
aonde estão os airbags, a bateria do carro onde tá o tanque, os reforços de coluna, de porta, né? Então o bombeiro, ele tem acesso de onde ele pode, quais são os acessos mais fáceis, onde ele pode colocar a ferramenta, onde não tem uma bateria, ou onde que ele tem que procurar a bateria para ligar, né? Então, isso é muito legal. E o bombeiro, ele incorpora dentro do seu conhecimento, ele ouve, por exemplo, tem todo esse pessoal que trabalha em rodovia, que também tem que atender vítimas. Só que tem os bombeiros locais e tem os caras da rodovia. Como é que chamam esses que... Concessionário de rodovia. Concessionário. Fugiu o nome, por isso que eu vou me confundindo aqui, mas... Existe essa conversa entre conhecimento, olha, usamos uma técnica assim, diferente, tem isso? Ou é só o bombeiro que vai lá cortar o carro? Não tem dentro das concessionárias o pessoal que vai fazer atendimento? Até o dia que o capitão Miquelin veio, né, ele falou sobre isso. E nos campeonatos, principalmente os estaduais, na escola, eles participam. Ah, eles participam também? Tem representantes das concessionárias também. É que, na verdade, assim, a atuação da concessionária é um pouco limitada por conta da competência legal do atendimento, né? Então, existem algumas concessionárias que se dedicam mais, e falando de técnicas de salvamento, né? Mas, essencialmente, a responsabilidade da execução da técnica de salvamento é do bombeiro. Então, geralmente, o que acontece? O bombeiro, ele traz esse conhecimento técnico e ele integra o conhecimento técnico ao atendimento pré-hospitalar, que é onde a gente tem a participação das concessionárias, do SAMUS, por exemplo, né? Então, essa integração, ela acontece, mas ela é bem limitada por conta das competências de atuação no cenário, né? Muitas equipes, né, dos grupamentos de bombeiro, os médicos ou enfermeiros que fazem parte, porque a equipe é dividida, né? Depois eu vou pedir para o Rodrigo falar, na equipe técnica, comando, mas são profissionais, às vezes, do SAMU, médicos do SAMU, enfermeiros do SAMU, que fazem parte, porque na hora, no dia a dia, é o que vai acontecer, né? Essa integração de equipe. Eu fico imaginando que, como as concessionárias são privadas e tem mais recursos, ela consegue mandar e treinar mais que o bombeiro pessoal, mas pelo jeito é todo mundo junto, aprendendo junto, a partir do modelo inicial do bombeiro, né? Isso, algumas concessionárias investem mais nessa área de treinamento, né? Outras não tanto, mas existe essa integração, sim. Rodrigo, fala um pouquinho de como é construída a equipe, né? Para o campeonato, a equipe é construída por 6 profissionais, né? Então nós temos a equipe técnica, são 2 profissionais, a responsabilidade deles é executar as técnicas de desencarceramento. Nós temos 2 profissionais que são da equipe de APH, o comandante, e um profissional que também é técnico, mas que a gente delega para esse profissional a função logística. Então é ele que vai no cenário trazendo os equipamentos que são necessários, se precisa colocar um calço, se precisa pegar uma ferramenta, né? E aí essa equipe, ela trabalha em conjunto, né? Tem um momento do atendimento que a gente chama de reunião tripartida, onde as equipes dentro da atuação, né? As competências, elas se reúnem, então o APH passa as informações iniciais da vítima, a equipe técnica sobre possibilidades e o comando também sobre a visão geral que ele tem da ocorrência. E aí essas informações integradas, elas determinam como que vai ser executado o salvamento em si, quais técnicas de desencarceramento, por onde a vítima vai ser retirada. Então, essa equipe cada um tem a sua função, a sua missão. Isso aí é um mundo, né? De informações, deve estar vindo novas tecnologias, deve estar o tempo inteiro isso, né? E ela vai mudando, tudo isso vai mudando conforme os veículos vão mudando, né? Porque você tem que se adaptar à nova realidade. É aquilo que a gente conversou já em algum podcast anterior. Daqui a pouco a gente tem os veículos, como é que chama? ROV? Que voam, né? Os táxis aí da Embraer. A Embraer está lançando agora o veículo que vai ter um sistema parecido com o Uber, só que aéreo, né? Então... Eu fico imaginando até, por exemplo, quando tem um entroncamento de ferrovia com estrada e acontece aquelas tragédias, e aí eu não sei o quanto que é isso, se você vai... ou se quando tem, mesmo um acidente com 2 ferrovias, com 2 trens, por exemplo, é outra técnica, é outro material, é outro peso, outra estrutura, né? Não deve ser tão fácil, isso aí é um mundo de informação. Por isso que é importante conhecer princípios, né?
A gente não consegue treinar um desencarceramento num trem, por exemplo. Mas os princípios aplicados no salvamento veicular, eles se aproximam do atendimento numa ferrovia, por exemplo. Então a gente consegue aplicar técnicas e adaptar essas técnicas durante o atendimento para conseguir resolver a ocorrência lá. Isso é muito legal. Ou que envolve outros tipos de embarcações. Sim, Deve ter de tudo, né? Tem sim. É. Tem sim. Bom, isso é o mundo. Você vai ter que vir um dia para trabalhar mais esse assunto Tem muita ainda. coisa pra falar. A gente tinha pensado em falar bastante, porque é o próximo passo, né? Você continua no bombeiro, mas deixa essa parte de resgate, não é isso? Isso. E começa a entrar, você é convidado a trabalhar com essa temática do suicídio. Na verdade, o suicídio, ele incorpora o resgate hoje, né? Lá na escola, nós do pré-hospitalar, nós cuidamos do suicídio também. Eu deixei um pouco de lado o salvamento veicular, tenho ajudado ainda nos cursos, né? Mas fui buscar mais informações sobre a abordagem. Conta isso, conta essa história, essa experiência toda, como que você começa aqui no suicídio, em detalhes, assim, ele chama, qual é a sua primeira impressão que você teve? Legal. Bom, até 2018, quando eu fiz o curso, a minha visão era a visão de muitos bombeiros, né? Ocorrências de suicídio, a gente ia para a ocorrência, distraía, tirava aquela pessoa daquele lugar de risco e resolvia o nosso problema, né? E aí, quando eu vou para o curso... Você atuou? Atuei várias vezes atendi algumas antes de treinar no modelo antigo, digo. Sim. Não humanizado, talvez. Sim, isso. Né? Tive inclusive experiências que hoje, né, avaliando as experiências, que na época a gente achava que era fantástica, né? Hoje a gente acha um absurdo, né? Teve algum maior desafio pré e pós, depois do conhecimento, no anterior? No modelo anterior, você teve algum desafio que você falou, isso aqui é impossível? Na verdade, eu acho que a conduta da tá. equipe foi um desafio, assim, né? A postura da equipe diante de um problema, que na verdade é assim, né? Quando eu vou para o curso em 2018, a primeira coisa que a gente aprende é que existe alguém do outro lado, que é um ser humano, e que tem desafios dos quais ele não consegue superá-los, né? E que de alguma forma ele não encontra uma saída. Então, quando eu chego, quando então o capitão Diógenes me convida para fazer o curso, eu vou para esse curso com uma visão de que será que vai dar certo? Será que ouvir é a melhor saída, né? E quando a gente começa a construir o conceito da abordagem, eu começo a enxergar da necessidade mesmo de você aplicar a humanização na abordagem, né? E aí eu fiz o curso e já me envolvi no curso posterior como instrutor, então eu fui buscar um pouquinho mais de informação. E quando você começa a conhecer o tema e principalmente consegue, né, desmistificar os paradigmas, você se apaixona, você fala, poxa, tem tudo a ver com vida, né? Com a necessidade de ajudar as pessoas. Hoje, quando a gente fala de abordagem humanizada, nós não estamos atuando só na urgência e emergência, nós estamos atuando na prevenção também, né? Os dados, eles são muito tristes, eles apontam um bom percentual de pessoas que tentam suicídio mais de uma vez, né? E mais de uma vez. A reincidência é muito comum, né? Alguns estudos vão falar em 50%. Esse é um detalhe super importante. Em 50%. Então, quando eu vou para uma ocorrência dessa e eu ouço essa pessoa e uso as ferramentas de dissuasão, eu posso despertar nessa pessoa a possibilidade de buscar ajuda e diminuir os índices de reincidência, né? Então, a humanização, ela leva isso para uma ocorrência. E isso é muito legal. E foi isso que me fez me apaixonar pela área, né? Pela área. Eu tenho uma dúvida, assim... A gente fala em suicídio, é um item dentro da saúde mental. A saúde mental deve ter vários itens, como tem essas novas leis que o governo está incentivando as empresas a prestar atenção e a começar a trabalhar isso dentro do seu público, né? Até agora, acho que semana retrasada alguma coisa, mais um estudante de um colégio famoso aqui em São Paulo se suicidou. Então, está muito perto. A saúde mental, pós-pandemia, piorou muito ainda, né? Sim. Mas aí a gente fala, saúde mental é o mês branco, em janeiro. Não é isso? Isso. Se eu estou confundindo, não é isso? É isso mesmo. E aí depois só vai falar de novo em setembro com suicídio. Ou é uma campanha anual? Todo mês se fala alguma coisa de saúde mental? Na verdade, para isso que nasceu o Instituto, né? Então, a proposta inicial do Instituto é essa, é levar
esse tema, essa temática para os outros meses do ano. Existem muitas místicas, né? O mês de setembro é o mês que tem mais suicídios porque se fala de suicídio, né? Na verdade, é o mês que a gente olha para o suicídio. Então, é comum, né, que os dados eles sejam mais notados no mês de setembro, mas o suicídio acontece todo dia, né? Então, ainda nós temos dificuldade, especialmente por conta de subnotificação, né? As próprias políticas públicas relacionadas à prevenção do suicídio, elas são pouco incentivadas, porque não tem, né? Embora a gente tenha uma lei que obriga que os hospitais registrem o suicídio, mas existe uma subnotificação muito grande também, né? Tem pessoas que morrem por suicídio, mas que a causa que é estabelecida, inclusive, lá na certidão de óbito, não é o suicídio, porque não deu para descobrir isso, né? Então, esses dados, eles dificultam muito um trabalho preventivo, um trabalho efetivo, né? E aí, você me perguntou da saúde mental. A saúde mental, ela tem tudo a ver com suicídio, porque o suicídio, ele em geral, ele está associado a um problema de saúde mental que não foi tratado, que não foi cuidado, né? Então a gente precisa despertar isso, para que as pessoas enxerguem a necessidade de cuidar da saúde mental, para que lá na frente isso não gere um problema aqui, como o suicídio. E quando a gente fala de saúde mental, né? Eu assistindo a palestra do Coronel Jorge uma vez, ele falou uma coisa que aquele ficou muito marcado para mim, né? Que assim, se eu falar para você, Daniel, que amanhã eu vou passar no cardiologista. Não, você está doente? Não, eu vou fazer um check-up, vou fazer um eletro, vou fazer uma esteira aí só para ver como é que eu tô. Preventivo. Você vai me achar, não, beleza, parabéns, pessoa cuidadosa, né? Agora, se eu falar para você, não, amanhã eu vou passar no psiquiatra. Mas por quê? Você está com algum problema? Não, vou fazer uma avaliação preventiva. Né? Isso é verdade. A gente tem um certo preconceito, mas ele é um médico que cuida de uma área do corpo como qualquer outra, né? Então, às vezes a gente tem um preconceito até de falar que vai num psiquiatra, né? Fazer uma consulta e preventiva. O nosso sistema nervoso é feito de... são transmissões que tem hormônios, que tem, né, várias coisas que com o passar da idade às vezes diminui e às vezes a gente precisa suplementar, que vão gerar vários problemas, como depressão, né, e outras coisas. Mas a gente tem um preconceito muito grande de falar, não estou nem entrando na esfera do suicídio, mas de uma forma geral, né, de falar sobre saúde mental. Mesmo, vamos dizer, um terapeuta, um psicólogo, eu estou indo no psicólogo, mas está com algum problema? Você está... Não, eu estou indo preventivamente no psicólogo, antes que eu tenha algum problema, porque às vezes, quizás pode ser até irreversível. A gente tem um desafio, parece que é vergonha até, muitas vezes, de falar que vai no psicólogo, que vai no psiquiatra, que vai num médico que cuida da saúde mental, né? Mas se for do coração não tem problema, se for do... É verdade, do fígado, isso é verdade. Né? Não tem tantos problemas, e às vezes os outros problemas que a gente tem são má condutas nossas do dia a dia, né? A forma que a gente come, o sedentarismo, e às vezes a saúde mental está ligada pela queda de hormônios por causa da idade, uma série de coisas, não está tão ligada, né? Obviamente a gente sabe que a alimentação influencia em várias situações, também na saúde mental. O exercício físico já tem vários estudos que demonstram, né? Tem até uma máxima que quanto mais forte a perna, a probabilidade de você ter diversas doenças relacionadas à saúde mental diminui se você estiver bem condicionado. Mas eu acho que tem até muito menos a ver com as condutas diárias do que outras doenças, que são muitas vezes falhas de cuidados nossos, né? Então, assim, a gente não pode ter vergonha, a gente tem que falar abertamente. Pedir ajuda. E não necessariamente esperar alguma coisa acontecer para pedir ajuda. E de forma preventiva, né, Rodrigo? Exatamente. Hoje, é muito engraçado, né? Hoje, vindo para cá, eu vim de metrô e eu estava observando as pessoas no metrô, né? As pessoas hoje, elas não olham nem para elas mais, né? Eu saí muito cedo de casa, então eu entrei na estação e fui andando devagar. Hoje não ter pressa é um problema para as pessoas se incomodam com isso, né? Você andar sem pressa, você ter tempo para observar as coisas, isso é um incômodo para as pessoas, né? E a mesma coisa acontece com a saúde mental. Hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas que sofrem, né,
problemas de saúde mental. Isso no passado produzia absenteísmo, inclusive, né? E hoje nós temos o presenteísmo. As pessoas, elas estão doentes, estão trabalhando, elas estão envoltas das atividades e não se olham. E né? pondo em risco toda a estrutura, né? Toda a estrutura. Sabe que outro dia eu recebi um contato de uma empresa que faz aplicativos para avaliar a qualidade do trabalho do profissional. Como o profissional está trabalhando e os resultados que ele está oferecendo para a empresa. E aí eu achei muito legal o cara falando lá, né, que os gerentes, eles podem controlar o Daniel, o Fábio, se está produzindo bem, se as metas estabelecidas foram alcançadas e tal, pensando no capitalismo, pensando na evolução da empresa, né? E aí eu fiz uma pergunta pro cara, eu falei assim, tudo bem, então se eu observo lá que determinado profissional ele não está rendendo, em que momento este aplicativo chama a atenção do líder para olhar para ele e falar assim, você está passando por algum problema? Você precisa de ajuda? Você está com algum problema na sua casa? Você precisa de um psicólogo? Então as empresas hoje, elas buscam rendimento, mas elas não cuidam, né? Uhum. Assim, no geral. Por isso que nascem essas políticas, incentivando, inclusive, a saúde mental dentro das empresas hoje, né? Isso é muito legal. Ontem eu fui buscar minha sobrinha no aeroporto, né? A minha sobrinha, Rebeca, um beijo, tio te ama, né? Ela Chegou da Austrália. Chegou da Austrália. E o marido dela, né? O noivo dela ficou lá. E como bom brasileiro, ele tá trabalhando lá. E ele se destacou tanto que conseguiu o visto de trabalho muito rapidamente. Em 2 meses ele já tinha, coisa que pessoas que estão lá 2 anos não conseguem. E pelo jeito dele, né? Pessoa muito ativa e tal. E aí passou um tempo, ele adquiriu aquela confiança no trabalho, foi pedir para fazer hora extra, perguntar lá, posso fazer uma hora extra aí para... Como né? assim? Aí eu, o quê? Não, é 8 horas. Você tem que ter 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer. Falar isso principalmente para esse grupo que está aqui, né? Que eu conheço tanto que trabalha, a gente assusta, né? E aí eu falei, caramba, elas estão certo, né, meu? Às vezes a gente aquela máxima, a gente corre atrás perde a saúde para correr atrás do dinheiro e depois pega o dinheiro para correr atrás da saúde que não consegue. E isso que você pontuou, né? A gente está hoje muito cumprir meta, resultado. E isso entra numa, vamos dizer, né? Não é o termo correto, mas é o termo entendível, uma paranoia, né? Sim, é verdade. E aí as pessoas estão cada vez mais buscando produtividade e cada vez menos buscando se cuidar, né? E quanto mais problemas eu tenho, a OMS fala que 700 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum problema de saúde mental. 10% da população mundial. Né? É isso. Veja, é muita gente. Né? E só 1% da energia de saúde hoje no mundo, né? dos meios de saúde hoje, são empregados para os cuidados de saúde mental. Né? Esses 10% estão distribuídos como? Eles não mostram esses resultados, né? Eles fazem resultados por amostragem, né? Talvez tenha algum estudo mais específico, mas infelizmente essa é uma área que os estudos eles têm informações muito contraditórias, né? Por conta da subnotificação. Então, assim, às vezes a gente olha aí na internet resultados, né? Alguns falam assim, no Brasil 13 mil pessoas se matam por ano. Nós temos um mapa de segurança pública publicado recentemente que fala em 16.500 quase, né? Uau. Mas ele também fala que alguns estados do Brasil não forneceram dados objetivos sobre o suicídio. Então, assim, os dados eles são sempre aproximados, né? A OMS fala, 800 mil pessoas por ano se matam. 800 mil por ano. Esses dados eles vêm de 2016, 2015, são dados antigos e que não mudam, né? Mas a gente tem para cada suicídio completo 25 tentativas. Também são. O que é isso? Né? Então você imagina quanta gente. O SINAM, o sistema de agravos, né? O sistema de registro de agravos, ele fez um estudo entre 2000 e 2022, mais de 190 mil pessoas tentaram suicídio por uso de medicamentos. É muita gente, né?
E é uma das formas, né, Rodrigo, que às vezes é subnotificada, né? Porque Subnotificado, né? Em geral, eles são registrados como intoxicação exógena, né? Se não produz o resultado ou se não se enxergou ali, né? O objetivo claro de se matar Não é notificado. Não é notificado, né? Rodrigo, apareceram várias perguntas agora para mim. Legal. Então deixa eu fazer uma, porque ele demora. Eu tenho várias, pode fazer, por Não, favor. é uma que eu acho que, não sei se tá até no seu escopo aí, mas é uma coisa que a gente conversou, porque a gente viu muito junto. Eu vi uma postagem, eu acho que eu até cheguei a comentar com você, eu acho que também foi do Coronel Jorge, mas que, cara, me chamou a atenção, assim, eu fiquei, cara, que incrível, né? É uma postagem, é uma moça, uma jovem, 20 anos mais ou menos, e aí existem várias fotos dela, né? Um mês antes, uma semana antes, 2 dias, um dia, uma hora antes, e assim... Você não vai falar nunca. Você não vai falar nunca, porque é uma pessoa que nas postagens está sempre feliz, está sempre sorrindo. É muito difícil, Rodrigo, não é? Assim, você perceber que uma pessoa tá... Obviamente, você que é especialista e tem, obviamente, sinais que consegue captar, né? Com uma frequência muito mais acentuada do que a nossa, que não tem. Mas eu acho um dos problemas deve ser esse, né? Porque é difícil você identificar numa pessoa. Existem, hoje a gente chama de sinais iminentes de suicídio. Isso é muito comum um profissional de urgência e emergência enxergar isso numa ocorrência de tentativa de suicídio, né? E por quê? Porque ele está lá naquele momento empenhado e o objetivo dele é atender aquela pessoa que a gente chama de tentante, né? Então, todas as atenções estão voltadas para aquele cenário. Alguns estudiosos vão falar que os sinais de suicídio ou de ideação suicida, eles aparecem antes do ato propriamente dito, né? Mas, em geral, esses sinais, eles são ignorados, né? Quando eles ficam muito latentes, depois que acontece. Puxa vida, é verdade, ó, o fulano gostava de jogar bola e por muito tempo não estava jogando bola, né? Nós recentemente, nós tivemos um caso de suicídio de uma jogadora de vôlei, né? Então, alguns especialistas associaram o suicídio a uma possível separação, né? Um divórcio. Mas um dia, ouvindo uma reportagem na CBN, e o jornalista ele falou assim que há 2 anos ela passava por um problema em que ela gastava compulsivamente, né? As economias. E provavelmente... esse comportamento dela desencadeou na separação. Então veja, os sinais eles apareceram, né? Uma pessoa que compra compulsivamente, ela precisa de atenção porque algo não está certo, né? Mas eles às vezes ficam muito claros depois que acontece o problema, né? E é o que a gente falou sobre o metrô hoje. Então hoje as pessoas elas estão tão envoltas, né? Elas entram num ambiente, cada um com seu fone, cada um com seu smartphone, os relacionamentos sociais cada vez mais fragilizados, dentro de casa inclusive, né? E aí esses sinais que às vezes eles são apresentados ao longo desse período de sofrimento, eles não são observados. Interessante. Olha, eu fico imaginando o Rodrigo andando na rua, reparando tudo, em todas as pessoas, o tempo inteiro. Eu criei esse hábito não faz muito tempo, né? Mas ainda você tem o adicional, né? Se Deus também não fala com você e fala, cuida daquela pessoa, né? Então, a gente tem aprendido muito, assim, observando, né? Eu acho que se nós pudéssemos entender o quanto observar as pessoas é importante para a gente aprender, né? Nós que atuamos na área de urgência e emergência, a gente precisa entender como que a sociedade está se comportando hoje, né? Então, é muito interessante, muito importante. Das minhas pequenas, poucas perguntas, a primeira que eu imagino que a gente estava falando dos números mundiais, números no Brasil, tem alguma, eu perguntei, mas tem alguma estratificação, tem alguma correlação, por exemplo, cidade grande, cidade pequena, campo? Dá para falar, olha, cidade grande é mais comum, 80% estão nas cidades grandes. Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, subnutridos. Tem alguma diferença? Você sabe essas coisas? Eles não estabelecem também a especificidade, né? Determinada região é mais fria, por isso que se matam mais. Ou determinada região tem uma
uma condição econômica menos favorável, por isso que se matam mais. A comunidade indígena, que foi recentemente aí publicado notificado, né? Bastante. Um artigo sobre isso, e os números assustaram, né? Porque o que eles fazem? Eles fazem análise com base nos resultados para cada 100 mil habitantes. Então, se eu pego grupos menores para avaliar, os números em percentual serão maiores, né? Isso é estatístico. Então, na verdade, assim, os estudos eles não são conclusivos nesse sentido. Por que os adolescentes se matam mais hoje? Por que nós temos uma grande quantidade de adolescentes se matando, né? Vários fatores. Até o Augusto Cury ele escreve num livro chamado Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Ele diz assim, que nós estamos preparando uma geração que não está pronta para sofrer frustrações. Né? Eu vi isso em vários lugares. Uma geração que né, está muito acostumada com as informações que chegam muito rápido. Né? Então, os problemas eles vão crescendo e a ciência não consegue acompanhar isso. Então, assim, por que mulher tenta mais suicídios, mas homens se matam mais? Em geral, porque os métodos escolhidos são mais agressivos, né? Mas isso tudo são dados subjetivos, não se tem dados objetivos, né? Para se ter uma ideia, a gente fala, no Brasil, as mulheres tentam mais, os homens se matam mais, mas já existem estudos latino-americanos que falam que os índices de suicídio entre mulheres estão aumentando, por conta de fatores sociais, né? Cada vez mais mulheres tendo que assumir responsabilidades sozinhas, porque perderam o núcleo familiar e aí outros problemas associados, enfim, mas sempre estudos inconclusivos. Isso deve ser bem difícil de quantificar e notificar, porque, por exemplo, como que notifica quando uma pessoa quer se suicidar? Entre os números de suicídio, é normal ele sozinho ou ele leva alguém com ele? Não, em geral por exemplo, um ato isolado. Eu lembro de um piloto de aeronave que propositadamente se suicidou. Certo. E não foi do World Trade Center, não. Foi agora, na Ásia, alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia. Ele atirou o avião contra o solo. Isso é menos comum. Em geral, o tentante, né, quando ele chega na situação de pensar em se matar e até de consumar o ato, em geral é um ato isolado. A não ser que seja um casal que, sei lá, fez um pacto ou um propósito e vão se matar, mas em geral eles são atos isolados. É mais comum, né? Bem mais comum. E dentre as perguntas, assim, quanto mais eu falo sobre o tema, eu não desperto interesse? No passado nós tínhamos um estigma, né, chamado de efeito Vetter. O que é o efeito Vetter, né? Nós tivemos lá em 1774 uma obra chamada Sofrimento do Jovem Vetter. Ela foi escrita e esse jovem, ele se apaixona por uma moça que estava prometida em casamento para um amigo dele. E a história se desenrola e esse jovem, no final da história, ele se mata, esse personagem. E 200 anos depois, em 1974, um pesquisador chamado David Phillips, ele começa a fazer associações. Ele fala assim, tá vendo? Quando nós escrevemos, quando nós falamos, quando nós divulgamos, nós incitamos o suicídio, né? Só que esses estigmas também eles foram sendo quebrados ao longo do ano. Hoje, a suicidologia ela entende que falar de suicídio é importante. É claro que precisa ser de uma forma muito respeitosa, né? E com muito cuidado, porque a linha é muito tênue em prevenir e incentivar, né? Mas hoje a gente já entende que falar de suicídio é necessário. Inclusive os grandes estudiosos, como Karen Scavacini, por exemplo, que escreveu muito sobre suicídio, ela fala, se alguém tiver dizendo para você assim, eu quero ir embora daqui, não aguento mais, pergunte, você está pensando em se matar? Com clareza, porque pode ser a oportunidade que aquela pessoa encontra de falar do sofrimento dela. E enquanto a gente não fala, o sofrimento não vai embora. Isso é importante. Então, hoje se entende mais que se deve comentar o assunto. Se deve comentar. Nós temos um fenômeno chamado efeito Papageno, né? E o que é o efeito Papageno? É pegar casos de sucesso, casos que deram certo, casos de superação, e falar sobre o fenômeno suicídio, trazendo esses casos, mostrando, é possível, se você buscar ajuda, se você se cuidar, você vai superar esse sofrimento e vai passar por essa fase, né? O suicídio, ele está diretamente ligado a um sofrimento em que a pessoa não consegue mais lidar com ele,
né? A gente diz lá no curso assim, nem sempre quem tenta o suicídio tem a intenção de morrer. Os atos autodestrutivos, eles podem ser um pedido de ajuda à família e à sociedade. Isso é importante. É porque é tão grave essa história, porque eu já vi algumas famílias que membros se suicidaram. Aquilo abala de tal maneira que dá a impressão que alguém mais da família vai fazer na sequência, e as pessoas ficam falando e parece que aquilo vai voltar tudo de novo e daqui a pouco a gente vai ter uma surpresa. Mas, né, no caso dessas 5 famílias que eu conheço, não aconteceu ninguém mais. Só foi um membro da família que o fez. Isso não é uma obrigatoriedade, né? Porque um se matou, o outro vai se matar. O importante é ter cuidado de saúde mental. Isso é muito importante. Você falou uma coisa interessante, Daniel. Para cada suicídio, 6 pessoas diretamente são afetadas. Pessoas no convívio direto. E 135 indiretamente. Nossa. Né? Se eu tenho uma comunidade, por exemplo, o nosso meio, né, da segurança pública, um profissional de segurança pública que se mata, e isso fica conhecido neste pequeno grupo, isso afeta pessoas indiretamente, no meio da saúde. Então, um suicídio afeta 6 pessoas de maneira direta e 135 pessoas de maneira indireta. É muita gente. É muita gente. Quando a gente está falando em 800 mil ano, você está falando que quase 4 milhões e tanto são diretos e sei lá quanto aqui, quase 80 milhões indiretamente. Exatamente. É muita gente. Isso todos os anos. Aí no ano que vem tem mais outros 80 milhões e em 10 anos você tem quase 1 bilhão de pessoas. E os dados, eles não são muito otimistas, né? A gente não tem aí desde... principalmente os anuários de segurança pública, quando a gente olha resultados relacionados ao suicídio, eles são crescentes sempre, né? Em percentual, os dados eles são muito maiores em mortes para suicídio do que o crescimento populacional, para você ter uma ideia, né? Em termos de percentual, morre muito mais gente por suicídio do que nascem pessoas no Brasil. Olha que preocupação que nós temos, né? É impressionante isso aí. Esse tema é difícil, mas uma coisa que eu achei interessante quando você estava falando lá do aplicativo, e aí quando você vê que a performance do funcionário diminuiu, tal, aí você faz a pergunta, não sei se você reparou, o teu tom de voz muda na hora que você fez a pergunta para ele. Você estava aqui falando, se a gente voltar aqui no podcast, voltar um pouco o vídeo, você está aqui. Então, porque aí o aplicativo mostra, não sei o que, ele fala... Você tem intenção de se matar? Sabe assim, o tom de voz muda, tá tão incorporado dentro de você. Acho muito interessante isso. Isso é um treino, isso devia ser uma matéria para todo mundo, né? É um treino, é um exercício que a gente faz diariamente, né? É impressionante. Quando você está falando lá, então você estava no resgate, aí você entrou no bombeiro, começou o coronel a falar sobre esse assunto, trouxe com abordagem humanizada. Isso. E o desafio de todos os outros para trás bombeiros falando, não, mas a gente nunca fez assim, a gente vai para cima, a gente pula e desce junto. Quer dizer, deve ter várias técnicas, eu estou falando ignorantemente. Mas assim, muita resistência interna dentro da corporação? Nós tivemos muito no começo, hoje muito menos, né? Hoje muito menos. Com os resultados que foram se apresentando ao longo do tempo, as pessoas estão entendendo a importância de humanizar, né? Eu costumo dizer assim, se você vai para uma ocorrência de tentativa de suicídio e você ganha tempo ali, ouvindo essa pessoa por 2 horas, e ela ainda assim decide pular da ponte, isso é uma decisão que ela tomou. Entendi. Eu não tenho controle sobre o que não é meu. Agora, quando você pensa em fazer algo técnico e foge do seu controle e essa pessoa cai, você vai levar isso para o resto da vida. Nossa. Então, assim, além de ser perigoso, os reflexos que eu vou causar naquela pessoa, que é um ser humano como qualquer outro, que está passando por um momento difícil, né? Talvez pelo pior momento da vida, pelo momento mais dilacerante da vida dela. Então, quando eu vou para aquele lugar e eu ouço aquela pessoa de maneira compassiva, e é claro, sem estabelecer julgamentos, sem aconselhar, isso é muito importante. Nós não aconselhamos ninguém. Nós ouvimos e ajudamos essa pessoa, através das verdades que ela já tem, a encontrar uma solução para o que ela está passando. E principalmente, eu não estou deixando você falar, né, Fabio? Como se eu não tivesse acostumado. Não, mas assim, esse tema
é altamente relevante, porque quando você chega num evento lá, é uma pessoa que se mata logo, eu já vi isso em vídeo. Sim. Que eu acho um absurdo. E sempre tem alguém por trás dessa história, né? Tipo, tem a história que ele tá vivenciando, mas é uma pessoa, né? Não é um número, né? É um ser que tem família, que tem... Ou não? É só ele que é o problema, né? Você tem que pensar na família inteira, né? E sabe o que é legal, Daniel? É assim, a abordagem, ela nasce de uma ocorrência como essa, né? O coronel conta que em 2006 ele vai para uma ocorrência lá na Avenida Campanella, e como todas as outras ocorrências, o propósito era ir, distrair o suicida, porque naquele tempo a gente chamava o tentante de suicida, tirar ele de lá e pegar. Só que quando ele chega lá, ele se depara com uma torre de telefonia. E a única estratégia que existia para aquela equipe naquele momento era conversar com o tentante. Não tinha o que fazer, né? Então ele sobe naquela torre, ele começa a conversar com aquela pessoa que estava ali, que era o suicida até então, e depois de um tempo aquele indivíduo, aquela pessoa vira o Alcides. Né? Então ele passa a ter uma identidade, né? E daqui a pouco o Alcides ele relata que ele tem 2 filhas e que uma das filhas tem um problema de saúde e que ele não tem dinheiro para comprar o remédio daquela filha, né? E aí depois de um tempo o Alcides resolve descer por si e aquilo incomodou o coronel Diógenes. Ele falou assim: eu não fiz nada para ajudar essa pessoa a desistir da tentativa. Ele simplesmente decidiu por si, como ele podia ter pulado, né? E aí os estudos começam a partir dessa ocorrência. Então, veja, a partir desse momento a gente começa a enxergar que do outro lado tem um ser humano que tem uma história. Que às vezes foi uma história de tamanho sofrimento que gerou nele o único sentimento de colocar fim à vida, né? Eu não vejo outra saída senão me matar para resolver o problema. Né? E quando a gente vai para uma ocorrência hoje e humaniza esse atendimento, nós vamos levar esperança, né? Para aquela pessoa enxergar que nas verdades dela ela pode encontrar uma solução. Isso é muito importante. Eu ouvi umas histórias. Aqui tem uma história por trás da família. Mas eu já ouvi algumas histórias, nem sei se são reais ou não, mas que a pessoa fala assim: eu ouvi uma voz me falando, se atira, pula, não dá mais certo, não vai funcionar nunca mais. Pode acontecer. Nós temos hoje um grupo de tentantes que a gente chama de grupo dos psicóticos, né? A esquizofrenia é uma das doenças relacionadas à saúde mental que ela produz essas alucinações. Isso pode acontecer, sim. E a abordagem continua sendo igual ou não? Aí já é um pouco diferente, né? Na abordagem nós temos 3 grandes grupos. Os grupos dos depressivos, dos agressivos e dos psicóticos. As ferramentas elas são adaptadas para cada grupo. Quando um abordador vai para uma ocorrência, ele identifica através de ferramentas o perfil que aquele tentante se enquadra e ele vai usar as ferramentas para aquele grupo de tentante. Isso, você começa a atuar, começa a ver resultados, a mudança, começa a difundir isso dentro da corporação, vão aumentando os números e aí sim aparece o Instituto, não? O Instituto ele nasceu em 2019, não é? Recente também. Recente. Nós tínhamos essa técnica em São Paulo, essa técnica ela era aplicada aqui em São Paulo, e aí a ideia era que mais pessoas pudessem alcançar a técnica e aplicar isso no dia a dia. Então o Instituto ele nasce para fomentar a pesquisa, para incentivar outras pessoas a conhecerem a temática e para melhorar a atuação humanizada da abordagem e também para levar isso para outros estados, né? Então, em paralelo ao Instituto, nasce também o Comitê Nacional e aí a gente consegue alcançar outros estados do Brasil com a temática abordagem humanizada. Hoje nós estamos em 21 estados do Brasil. Que legal. Legal. Esse instituto, ele tem algum parceiro internacional? Existe parcerias internacionais? Tem gente fazendo isso em lugares que eles fazem um trabalho muito interessante? Nós temos, dentro do Instituto, nós temos as nossas diretorias de expansão. O que é isso? São diretorias de grandes regiões, pessoas que acreditam na temática, que fizeram o curso e que trabalham em prol da humanização do atendimento nessas regiões. Então nós temos o nosso diretor na região norte, o nosso diretor na região nordeste, um diretor na região sul, na verdade 2 diretoras, né? A Karina e a Ana, que fazem um trabalho espetacular com as instituições militares especialmente, né? Nós temos uma diretoria no Uruguai
e uma no Paraguai. Nós já fomos para o Uruguai, no passado nós estivemos lá, eu e o Coronel Diógenes, falando de abordagem humanizada. Em espanhol? Foi muito difícil, gente. Se vocês acham que falar espanhol é fácil ou entender, foi um grande desafio, viu? Se falarem muito rápido, Meu Deus, na Argentina, no Paraguai, e aí vai, né? Foi um grande desafio. Que legal, já está bem estruturada a associação, né? Nós já temos aí algumas diretorias. O Instituto, perdão. O Instituto, algumas diretorias de expansão, e a proposta é essa mesmo, né? É fomentar a pesquisa. Nós temos uma pesquisa agora da Faculdade de Medicina de Chapecó, 2 alunos da medicina que escreveram sobre saúde mental para a segurança pública, inclusive, né? Eu sou co-orientador desse trabalho, é muito legal e é o que a gente espera fazer daqui para frente. Que legal, muito bom. Porque a gente atende diversas empresas, mas falando sobre primeiros socorros, primeira resposta ao trauma, as emergências que acontecem quando o pessoal do time de brigada, time de emergência vai lá atender, né? Ou o time de saúde ocupacional tem que ir lá atender. E por todos esses anos a gente passa em diversas empresas e aí eu vejo sempre tem história de suicídio, ou de tentante, tem os que foram efetivos e os tentantes, e os estragos que acontecem. Então, como que as equipes vão atuar lá? Agora, isso é um tema que óbvio que o governo está incentivando, mas que a gente dentro da ILU, da S3, né, tem tudo a ver com S3, isso aqui, esse tema de treinar e capacitar, porque as empresas vão começar a demandar mais disso, né? Sim, cada vez mais. É um problema social, né? Então, quando você tem um problema dessa relevância, é muito importante que todos participem. Não pode ser atribuído ao governo, até só a família, né? As famílias que vivenciaram isso. Eu acho que é um problema que toda a sociedade tem que participar. E a empresa, ela pode participar de várias formas, né? Eu vejo, não só fazendo os trabalhos preventivos, mas tendo essa consciência do que o Rodrigo pontuou lá, né? O quanto eu posso exigir do meu funcionário até, vamos dizer, passar da parte do esgotamento físico e mental dele, e principalmente capacitando pessoas, porque muitas empresas estão em polos longe de cidades que têm estrutura de um SAMU, do Corpo de Bombeiros, e que vai demorar para chegar alguém lá para dar essa primeira atenção, essa primeira resposta. Então é importante ter no ambiente corporativo pessoas treinadas para dar essa primeira resposta até chegar uma equipe profissional no local, para saber o que fazer, o que falar, o que não falar, né, Rodrigo? As pessoas têm que estar capacitadas, né? Todo mundo tem que estar capacitado, mas no ambiente corporativo, que pode ser às vezes um start, né? A pessoa já vem com problema e pontualmente naquele dia, dentro do ambiente corporativo, né, laboral, houve um start, um estresse com um colega de trabalho, com o chefe, né, com o pagamento que veio errado e já está passando por problemas financeiros, e ela pode ter uma situação ali. Então acho que a empresa tem que estar preparada para essa resposta. Além de toda a parte preventiva, né, que eu acho fundamental, necessário. O próprio governo tem investido nisso. Acho que, se eu não me engano, um selo de... já está tendo, quer dizer, para as empresas que... Está no processo aí todo. Falta, acho que, a regulamentação da lei, mas as empresas estarem incentivando o cuidado. E eu acho que, não sei se o Rodrigo concorda com a gente, né? As empresas terem esse conhecimento também de poder fazer alguma coisa até chegar uma equipe profissional. Da importância, né, disso. Sim. Hoje nós temos, inclusive, fundamentos... que a gente chama de primeiros socorros emocionais ou primeiros socorros psicológicos, né? O que um profissional pode fazer se ele encontrar alguém que trabalha com ele numa crise, né? Seja uma crise de saúde mental ou seja numa ideação suicida, por que não, né? Então existem conceitos já pré-estabelecidos para isso. Isso é muito legal e muito importante. Eu falo sempre para os alunos, a gente tem um curso de docência lá na escola e às vezes os alunos ficam horas estudando, horas. E aí no outro dia eles falam assim, nossa, mas eu estudei tanto à noite e eu não consegui aprender muita coisa. E aí eu falo para eles, é porque vocês estudam do jeito errado. Não adianta você ficar horas estudando, você tem que estar, né? Hoje é muito comum falar do estado de flow, estado de fluxo, né? Se você não entrar no estado de fluxo, você não vai conseguir desempenhar aquilo que você precisa. E na empresa é a mesma coisa. Não adianta eu exigir que um funcionário trabalhe 10 horas por dia, especialmente se ele trabalha pensando, né? Se o trabalho dele, ele serve de sei lá, criação ou de condução
cognitiva sem saúde mental. Não é possível isso, né? Eu cobro resultados, mas eu não dou meio para esse funcionário trabalhar da maneira certa. Então é muito importante, isso é muito importante. E até mesmo, assim, se a pessoa está passando por um problema de saúde mental e ela sabe que aquela empresa ela tem a condição de ampará-la, ela vai ter mais confiança para fazer aquilo que ela precisa fazer. Isso é importante. Às vezes é difícil, né? A pessoa procurar ajuda dentro do ambiente familiar, ela pode ter, sei lá, vergonha, cada família tem a sua cultura, e se ela sente esse amparo dentro do ambiente de trabalho dela, ela é importante, porque ela vai e todo o trabalho desse de saúde mental sempre ele é feito de forma muito anônima, sem expor o colaborador, né, da forma correta. Então, assim, às vezes ela se sente mais à vontade. Então é importante, mais uma vez, que as empresas, né, o mundo corporativo tem esse olhar também humanizado, né, para os seus colaboradores e que se coloquem à disposição para ajudar, não só preventivamente, mas nos momentos de crise. É possível, né? Você ter capacitação e treinamento. Você fala muito do setor público, mas também para o setor privado. Sim, isso aqui é mais do que na hora já, né? Sim, sim. E é importante fazer isso com muito cuidado, né? Então, também por isso que nasce o Instituto, né? Para proteger, de alguma forma, todas as ferramentas que foram construídas para levar a humanização, porque a gente sabe que hoje em dia, né, as pessoas elas pegam as informações e jogam as informações de qualquer jeito, né? E isso pode gerar bons resultados, mas resultados desastrosos. Isso. Que é a mesma coisa que a gente falou há pouco aqui do efeito Vetter e o efeito Papageno. São duas situações muito parecidas. Falar de suicídio, mas uma delas pode ser complexa, pode produzir resultados ruins e a outra produzir resultados bons. Isso é importante. Eu acho. Eu tenho umas perguntas aqui. Você aguenta, Rodrigo? Você aguenta? Qualquer dia você vem só para eu fazer pergunta, porque acho que hoje eu não vou conseguir. Aí deixa o Daniel em casa? A gente deixa o Daniel em casa. Não, porque, por exemplo, quem está assistindo, ou quem vai assistir no futuro, a gente está falando bastante sobre identificar. Devem ter alguns comportamentos que são, assim, mais fáceis, talvez, ou, não sei, 10 comportamentos, você fala, isso aqui é não sei, vocês quantificam isso? Existe algum modelo? Existem alguns comportamentos que a gente pode perceber. Por exemplo, a pessoa, ela deixa de fazer coisas habituais. Ela gosta de jogar bola e ela parou de jogar bola, não está mais fazendo aquilo que ela costumava fazer. A pessoa ela é muito alegre, é uma pessoa assim que se relaciona com todo mundo e ela está passando por um momento de isolamento social. A pessoa passa a se queixar muito da sua situação familiar ou de problemas que ela vem passando, ou ela começa a se queixar e falar de abusos que ela tem passado nos relacionamentos, ou, por exemplo, frases como não aguento mais, as pessoas vão ficar melhor sem mim, é melhor que eu morra. Então essas frases, elas são consideradas para nós frases de alerta. Ao menor sinal de anormalidade, a gente precisa perguntar, você está pensando em se matar, né? Então a gente precisa fazer essa intervenção. E se a pessoa fala, não estava, mas agora que você deu a ideia... Não, geralmente... Não. E aí, assim, né, é muito legal, porque a gente também fala o seguinte, se alguém trouxer para você uma informação naquele momento que foge do esperado, vou dar um exemplo que eu passei. Eu fui palestrar para um grupo de profissionais, agentes comunitários de saúde, num determinado município. E eu estava na porta e uma mulher falou assim, você vai falar de burnout? Eu falei, não. Depressão? Não. Ela falou assim, você vai falar do quê? Eu falei assim, eu vim falar de prevenção do suicídio. Ela falou para mim assim, eu tenho burnout, depressão, eu faço tratamento psiquiátrico, eu já tentei me matar 3 vezes. E eu espero que depois da sua palestra eu não queira me matar de novo. E eu falei para ela assim, claro que não, porque eu não vim falar de morte, eu vim falar de vida. E a sua experiência vai colaborar para que outras pessoas que vão ouvir a palestra enxerguem que você superou e você está aqui. Então, assim, a gente costuma dizer, né? Quando alguém traz algo, não fique muito assustado, né? Uhum. Não se compadeça muito. Isso até mesmo nas crises, né? Principalmente na crise de ansiedade. A gente precisa lidar com naturalidade. Você estava falando das características, mas eu digo assim, o cara ele quer ser um tentante.
Então ele começa a falar essas frases. Mas tem alguma. Essa é uma primeira fase. Imagino eu, que ele começa a falar assim: então eu não aguento mais, quero desistir. Mas depois deve ter estágios maiores, né? Até o limite. Sim. Isso é quantificado? Os problemas vão se potencializando, né? O que a gente consegue observar através dos estudos é que a pessoa, em geral, ela não resolve se matar agora e vai para cima de uma ponte e se joga, né? Então, vários fatores, que a gente chama de fatores de risco, associados, vão se apresentando ao longo do tempo. Essa pessoa, ela vai passando por desafios, né? E aí ela chega num determinado momento que ela apresenta 3 características psicopatológicas, que é a ambivalência, a rigidez e a impulsividade. Esses 3 elementos associados, eles podem desencadear o suicídio. Então, o indivíduo que vai para cima de uma ponte, ele tem sentimentos de querer morrer e ao mesmo tempo querer ficar vivo, né? Até porque a natureza humana, ela foi projetada para lutar pela vida. Nós não estamos preparados para a morte, né? Ninguém tá, nenhuma célula do nosso corpo tá. A ambivalência, então, ela traz esse sentimento. Aí nós temos a rigidez de pensamento, ou seja, esse indivíduo, ele não enxerga outra saída, senão o suicídio, e a impulsividade, que é o que desencadeia o ato suicida, né? Por isso que em alguns grupos, por exemplo, como policiais, que têm o método lesivo sempre disponível, os índices de suicídio são aumentam muito, e os riscos também, porque no momento de impulsividade, com o método disponível, essa pessoa pode fazer algo contra a vida dele e tal. E, por exemplo, tem gente ouvindo, tem um tentante de suicídio, ele tá nessa fase, ele já tá quase na impulsividade. A gente fala bastante sobre sequestro de amígdala, ou no caso, sequestro emocional. Eu tô vendo a cena, eu vou ajudar de qualquer maneira, sou super-herói e vou ajudar de qualquer maneira. Isso é dificílimo. Como ensinar as pessoas a se comportar nessa hora, né? Existem 4 condutas que a gente espera de alguém que se depara com uma situação como essa. A primeira delas é entender que não adianta sair correndo desesperado, porque isso não vai ajudar, isso só pode potencializar o problema, né? Segundo, chamar apoio, ligar para o serviço de emergência imediatamente, isolar o local, não deixar que pessoas se aproximem e tentar um diálogo, né? E buscar nesse diálogo criar vínculo com aquela pessoa que está passando por aquela situação. E como é que a gente começa um diálogo numa situação como essa? Meu nome é Rodrigo, eu sou profissional de saúde, eu sou do Corpo de Bombeiros, eu sou professor da ILU, eu estou aqui para te ouvir. Ponto. É isso. E aí a pessoa vai falar no tempo dela aquilo que está lhe causando sofrimento. Você viu? São dicas importantíssimas, né? Porque tá todo mundo sujeito. Todo mundo. Isso aqui é uma escola onde a gente está, e também de fim de semana é uma igreja. E teve uma pessoa que se suicidou. Algumas horas antes ninguém fazia ideia, você não tinha nem como pensar nisso. Exatamente. É uma dureza, né? E aí depois afeta toda uma comunidade. Durante essas 135 pessoas, eu diria que foram umas 400 pessoas. Sim. Que ficaram afetadas emocionalmente, né? Robbie Williams, ele trouxe uma frase numa das postagens que ele fez, ele dizia o seguinte: ninguém finge ter depressão, as pessoas fingem estar bem. Isso é uma verdade, né? A gente precisa olhar para essas pessoas e entender que no momento de maior sofrimento a gente costuma falar, mas a gente precisa ouvir. Isso é muito importante. Não é fácil o controle. Não é fácil, por isso que eu acho importante, né, a gente levantar essa bandeira, né, do Maio Amarelo. Setembro? Desculpa, Amarelo? Setembro Amarelo, perdão. Até que eu não falo tanta coisa errada, você viu, né, Rodrigo? Obrigado, Daniel. O Maio Amarelo é trânsito. Isso. Mas falar, né, erguer essa bandeira, dar oportunidades, né, para as pessoas conhecerem o assunto, participarem de uma certa forma, quem puder ajudar, as empresas que puderem ajudar através de campanhas, né, os institutos, os profissionais de saúde mental, os órgãos de emergência, né? É importante que essa cadeira aqui, né, de convidados, para vocês que têm algum trabalho relacionado a essa temática, já está convidado, né, para vir divulgar o seu trabalho, falar sobre isso, de forma a melhorar a vida das pessoas. Então, o assunto não pode parar só no mês, né, de setembro, ele tem que continuar durante todo o ano. Não podemos ter o olhar
simbólico pelo Setembro Amarelo, é um assunto que deve estar sendo discutido, e as pessoas, né, aprenderem a falar em casa, a conversar, a voltar a conversar com os pais, né, em casa, no ambiente de trabalho, procurar profissionais qualificados, não guardar, né, as angústias para eles, e inclusive ter acesso aos telefones, né, tanto do CVV e o próprio Corpo de Bombeiros, na hora da angústia ligar e vamos dizer assim, conversar com os profissionais. Tá? A gente tem vários canais para a gente ser ouvido. Tá? Basta a gente às vezes respirar fundo, ligar, procurar um canal que está mais fácil, mais próximo, e falar qual a angústia, né, o que está precisando, qual a necessidade daquele momento. Então, e a gente conversar, como o Rodrigo falou, de forma técnica, de forma consciente, muito profissional sobre o assunto, não banalizar o tema, né? Então, vamos aproveitar esse mês, que, como eu falei, não pode ser o único, né? Mas com certeza as nossas redes sociais, nossos canais vão estar divulgando a importância do tema esse mês, com o apoio técnico, né, do Instituto. A gente não faz isso de forma aleatória, né? O convite do Rodrigo para vir no podcast está feito desde que a gente começou. Ele está aqui de testemunho. Acho que foi... Amanhã é o dia 1º, foi perfeito, né? Mas assim, eu deixei para esperar próximo. A gente já tinha até falado, não foi nem... Vamos deixar próximo no mês de setembro, porque eu acho relevante, né? Uhum. O Instituto tem professores que disseminam o tema pelo Brasil todo, né? Tem ligado a ele o Coronel Georges, que eu acho que também podemos falar que é o precursor dessa bandeira, né, Rodrigo? Sim, aqui ele eu foi acho o idealizador de tudo. Isso, aí, como né? a gente falou no começo, honra quem merece honra. Então o Coronel Georges, ele de forma vamos dizer assim, fora do horário de trabalho dele, sentou ali, foi pesquisando. É um trabalho de pesquisa de anos. Ele pode ter tomado evidência em determinado momento, mas antes de tomar evidência tem todo um histórico de pesquisa dele, né? De estudo, de investimento pessoal dele, para a gente poder falar hoje desse tema com muita clareza, mudar uma forma de atender de uma instituição com 9 mil homens, né? Que você foi até uma pergunta, teve resistência? Claro que teve, né? É aquela velha história quando a gente chega com um conceito novo. Mas eu sempre fiz assim, por que você quer mudar? E ele foi fazendo isso devagar, fez no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Isso tomou proporção praticamente nacional nos Corpos de Bombeiros, internacional agora com a fala do Rodrigo, né? No Uruguai, no Paraguai. Esperamos que o Brasil já é modelo para várias coisas, que seja modelo para isso também, né? Em relação à forma humanizada de atender uma ocorrência tão delicada dessa. E que os profissionais de emergência se qualifiquem, né? Se qualifiquem em relação a isso, e não só como a gente falou há pouco, né? Os profissionais das instituições públicas, mas os profissionais que atuam na saúde ocupacional, na segurança do trabalho, que estejam preparados para lidar com essa situação, né? Não deixe para se preparar depois que as coisas acontecerem, depois que tiver um episódio na sua empresa. Faça a capacitação, estejam prontos antes das coisas acontecerem. Como a gente fala com segurança, de todas as formas, né? A gente tem que se preparar antes e não pensar depois que o leite ferveu e derramou no fogão. A gente tem que cuidar das coisas um pouco antes. Você ia falar que isso é coisa de... Não, mas é isso aí, não. Ninguém mais ferve leite, né? Não, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô pensando, vamos... Esse é o laço amarelo é o símbolo. Isso, é o símbolo que retrata. Eu vou pedir pro pessoal do marketing que está aqui, né, Gabrielzinho? A gente vai pôr no site isso. Legal. E vamos começar a promover. E também acho que tem várias empresas já falaram com a gente, né? Tá na hora de treinar as empresas com esse olhar. Sim. Com esse olhar, com essa abordagem humanizada, né? Humanizado, é isso. Eu acho que super importante. Rodrigo tem tanta coisa, que legal, cara. Fábio não deixa eu falar, Olha eu quero só. falar. Eu sou um moderador, Rodrigo. Olha só. Eu sou um moderador. Palestrante é o Rodrigo, eu sou o moderador. Se eu deixar, você vai ficar aqui, né?
Você vai voltar, Rodrigo? Volto. Por favor. Bom, você é instrutor da Elu, você não vai fugir, né? Estou à disposição. Rodrigo, eu gostaria, né, que você fizesse algumas considerações finais, aí, não só sobre o tema que a gente abordou por último, mas toda a sua fala, se você quiser fazer, e que deixasse uma mensagem pra gente. Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, né? Um assunto tão necessário e ao mesmo tempo tão estigmatizado, né? Então ver a Elu falando disso é extremamente importante. Falar de saúde mental hoje é uma bandeira que eu defendo e que eu acho que no momento em que nós estamos vivendo, né, nesse mundo em que as pessoas elas querem resultados imediatos e que o convívio social está cada vez mais fragilizado, parar para falar de algo importante como é o tema e como eu falei para vocês, falando de vida, né, é algo assim que realmente é algo que requer aí, né, que a gente parabenize vocês por isso. E dizer para as pessoas que em qualquer situação, no menor sinal de anormalidade, que busquem ajuda, que convivam com pessoas, que façam coisas que trazem momentos de alegria, né? Para que a gente possa suportar os dias maus, não é assim? Cada vez mais as coisas vão acontecendo, né? A situação social, ela vai sofrendo instabilidades e nós vivemos incertezas. A única certeza que a gente pode ter é que nós precisamos nos cuidar, olhar para nós mesmos. Nas minhas palestras eu pergunto assim para as pessoas: quem é a pessoa mais importante para você? E as respostas são meu filho, minha esposa, meu marido. E aí eu falo, olha, nós precisamos sair daqui entendendo que a pessoa mais importante neste lugar para você é você. Para você poder oferecer algo para qualquer pessoa do seu convívio, primeiro você tem que olhar para si, né? Então essa é a mensagem que eu deixo. Olhem para vocês, olhem para a vida de vocês e no menor sinal de anormalidade, seja qual for, busque ajuda. Não só ajuda profissional, mas busque a rede de proteção, familiares, amigos, pessoas do trabalho, né? Porque isso também vai ajudar com que as pessoas consigam suportar os dias maus. E é isso. Muito obrigado, Muito bem, viu? muito bem, Rodrigo. Muito obrigado. Você quer encerrar? Sim. Ele adora encerrar, vou deixar ele encerrar, porque ele faz um tchauzinho bonitinho, você vai ver. Eu acho tão... Rodrigo, obrigado, né? Às vezes a gente, de forma, como eu falei, a intenção é estar de forma descontraída. É um tema denso, né? E que merece ser amenizado para que ele possa permear e chegar em todos os lares, em todos os ambientes empresariais, nas ruas, no metrô, né? Então, obrigado por facilitar, né? A falar do tema. Obrigado por dispor do seu tema. Tempo. Do seu tempo, desculpa. Eu sei que hoje o Rodrigo está de folga do serviço dele, entendeu? Então poderia estar fazendo outra coisa, mas se dispôs a mais uma vez, né? Se doar em prol da sociedade, como você faz diariamente no Bombeiro. Então, parabéns. Eu sempre já te disse várias vezes e reforçando, né? Da honra a quem merece honra. Você é uma pessoa que merece toda a honra. Você sabe a estima que eu tenho pela sua capacidade profissional. Toda vez que eu puder estar junto com você para aprender com você, eu vou estar. E seja sempre bem-vindo aqui nessa cadeira. Você é professor da Elu, mas você também é um convidado eterno. No dia que você achar um tema relevante para trazer para cá, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas, pessoalmente, profissionalmente, na sociedade, mudar a sociedade de forma positiva, esse espaço é seu. O dia que você achar importante você convidar algum profissional, ele vai falar sobre o tema, já está assinado embaixo, tá? Que você pode trazer aí profissionais relevantes como você para vir aqui bater esse papo gostoso com a gente. Obrigado. Não é só para falar no Elu Academy lá, que é onde dá instrução para os instrutores. Hoje deu outra aula. Aprendi um monte, nos seus tons de voz, falei, que interessante, porque eu sou um pouquinho agitado, então às vezes eu falo, tô sempre falando enfaticamente, mas tem hora que você tem que dar uma travada, diminuída. Eu amei, Rodrigo, obrigado de quando verdade. Eu dou um chute embaixo da mesa aqui. Não estão filmando o pé, não, né? Às vezes pega. Se olhar lá, você pega. Tomara que não saia a hora do chute. Eu saio daqui mancando, né? Mas obrigado, viu?
viu, Obrigado. Rodrigo? Eu que Você agradeço. como presidente do Instituto, né? Isso. De abordagem humanizada, as pessoas talvez queiram entrar em contato lá, mas podem entrar em contato com o Elu e a gente filtrar essas informações, né? Para ajudar, porque as pessoas vão ter dúvidas, vão ter comentários, até no próprio YouTube vão aparecer comentários lá. Você fica à vontade de responder, de acompanhar, e a gente vai esperar as fotos. Faz uma diferença brutal isso também, sabia? Porque a pessoa, ela tem gente que lê, mas tem gente que vê a foto e se conecta com Para isso. quem está chegando agora, foto do campeonato de salvamento veicular que a gente citou anteriormente. Ou mesmo de sucesso de contratentantes, ou que tem um vídeo dando testemunho. Olha, eu tentei, mas fui abordada e minha vida mudou e hoje eu ajudo pessoas. Porque você passou um estresse na sua infância. E aquilo ficou, não foi assim do assalto? É verdade. E aquilo ficou. Mas todo esse processo tinha um motivo disso aí tudo. É verdade. Que era para você criar entender esse valor de poder ajudar as pessoas, tanto no resgate, seja veicular ou o que fosse, o resgate como um todo, como esse aqui, que é muito mais importante, porque é o limite do limite. Bom, ali é da vida, né? E aqui é de poder resgatar a gente ainda antes que aconteça uma tragédia, né? É verdade. Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado pelo convite. Tá bom. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Esse espaço é para você, são para todos aqueles que fazem a diferença na vida das pessoas, para você sentar aqui e fazer parte do Pod Elu. É isso, Fabinho? Pod Elu, o podcast da Elu Brasil. Deus abençoe você, já que ele gosta.